Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Foi uma fase difícil em casa. Tu chegar, voltar para casa. Pô, morando com seus pais e sem trabalhar. Eu fui parar em curso de inglês nada planejado, né? Eu queria ser militar, entrei na Marinha, no Colégio Naval, fiquei 2 anos. Depois eu saí no final desses 2 anos, fui convidado a me retirar. Foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como militar precisa ter. Não é o meu quadrado, né? Você não é o yes man, né? Não parece mesmo. Não é o meu perfil, né? Então eles me fizeram um grande favor de me convidarem a que eu saísse. Um carinho enorme, tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram uma homenagem para mim. Eu dei uma palestra, foi super legal. Uma palestra com os alunos, tem super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Embora te ensinou o que tu não era. O que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Caralho. Você imagina, meu pai não era oficial, então estava numa posição... E tu ia sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então assim, meu pai estava muito orgulhoso, muito feliz. De tu estar ali. De eu estar ali naquilo, e não rolou, não funcionou. Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, foi uma fase difícil em casa. Tu chegar, voltar para casa, pô, morando com seus pais, e sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade que na visão deles era... a oportunidade da vida. E que era bem compreensível que do ponto de vista deles era o top, né? E obviamente a preocupação natural dos pais. Aí fui fazer o 3º ano, para depois fazer o vestibular. E aí ia fazer vestibular para a área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era 1991, falava, no futuro, tecnologia vai ser... E estava certo. Acertaram. E acertaram. E eu, então vou fazer. Fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião. Sim, passei. Era mesmo, porque para passar no colégio naval... O colégio era bem difícil, né? E aí passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp fazer engenharia de computação, ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, para fazer ciência da computação. Lá em Niterói. Em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ficar então no Rio de Janeiro. Tava namorando também a Luciana, com quem me casei depois. Que eu comecei a namorar com ela aos 18, ela tinha 15, hoje dava BO. Né? Eu tinha 18, tá pertinho, 18 e 15. E aí o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro ia começar no 2º semestre. E como eu tinha um 1º semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar... Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá, era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. Eu era um cara muito tímido, absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem. Tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas gravatas chumbrega. Pô, cara, você tentar se vestir bem e vestir chumbrega fica feio, né? O pessoal percebe. Percebe, né? Tudo vinha largadão, porque essa é a proposta. Então é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas, 2h10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Não, rolar uma passada na bunda ali. Não, mas bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. E aí chegava um cara que morava a 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Ela não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante
da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Você depende do seu trabalho, da sua sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e tá disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando cedão, pegando horas. E eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, Nossa. então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5 e Você meia. consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje com não, 5 horas. mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora eu pensava o seguinte: se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui pra chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, cheguei a trabalhar em outras cidades, fui assim um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola e em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7 mil Nessa época 1994. Nossa, daquela época. isso é 7 mil dólares. Daquela época que era $7 mil. Sim, isso aqui dava pra caralho. Dava pra comprar bastante. carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande ali. Veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Pô, não era tão bom assim então, né? Não, muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, que cara. Merda. Era daquela cultura. Caralho, roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas era tudo. Era o meu 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94. Em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então tinha algum dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. Tinha feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá do Fernando Henrique. 1994, 94 é Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de Falei emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher, mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente estava quebrado. Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara, a gente meteu mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Da hora Tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é 1.000 alunos na escola.
Ou, Escola de inglês pagava caro. Mas aí mas assim, no primeiro mês lá, aquele 100. mês que era... 104 matrículas no primeiro mês. Esse daí dava pra bancar... Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém abrir negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas, eu tinha 4 anos de venda. E tinha network já estabelecido, algum pelo menos? É que não rola, é que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monark? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Uhum. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente.